Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar do empate do Vasco fora de casa com o CSA, um empate que eu acho muito ruim, com um placar muito ruim, 0-0, mostrando ineficiência no nosso ataque mais uma vez. Vamos abordar também a expulsão do João Vitor, a partida que ele fez, que na minha concepção horrível, horrível e já era de se esperar pela fase que ele está vivendo, e falar da volta do Coutinho, né, que voltou até jogando relativamente bem, fazendo essa conexão entre meio campo e ataque um pouco melhor do que estava sendo apresentado no jogo, e da mexida do Diniz, em tirar o Lemos para colocar o Hugo Moura novamente na zaga e favorecer a entrada do João Vitor na direita, no lugar da zaga que ele formou contra o Inter, que para mim jogou bem, e não foi o fator do Vasco ter levado um gol, a dupla de zaga do último jogo. E ele alterou para favorecer a volta do João Vitor. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar a vocês. Sou o Joab, do canal Vasco Nosso Papo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho. Valeu, gente? Então vamos começar pelo placar. O placar horrível. Seria um placar bom se o adversário fosse forte. O primeiro jogo fora de casa, trazendo o resultado para dentro de São Januário. Não é o caso. O CSA não tem como se comparar ao Vasco como instituição. Só que, infelizmente, como time de futebol dos 11, o 22 que são escalados, tem determinados momentos da nossa história recente que a gente não tem discrepância mais com o CSA. E esse jogo mostrou que a gente tem muitos jogadores com nome, muitos jogadores caros, mas que quando a bola rola, a discrepância não prevalece. Porque, para mim, o CSA fez um jogo muito inteligente dentro de casa. Às vezes o adversário se defende mais, não pela qualidade dos nossos jogadores, mas pela estratégia do técnico que a gente tem hoje, que é o Fernando Diniz. Os outros sabem que vai ser um jogo que o Vasco vai tentar jogar no campo de adversário, vai ter um domínio de bola, mas a individualidade de cada um que está ali no campo é muito duvidosa. E o Vasco correu o risco de tomar gol o jogo todo. Aí a gente entra no João Vitor, junto já emendando com o Fernando Diniz. Por que o Fernando Diniz alterou a dupla de zaga, que na minha concepção foi bem contra o Inter? E se vocês acham que a dupla de zaga, Maurício Lemos e Lucas Freitas, foi bem no jogo contra o Inter, peço a vocês que escrevam aí nos comentários para a gente poder interagir, se vocês concordam comigo ou discordam. Então eu achei que ele errou demais. Eu esperava ele manter a dupla de zaga. Primeiro porque o João Vitor está jogando nada. Nada. Segundo que é altamente maluco. Ele tem jogo que ele joga bem, tem jogo que joga mal, tem jogo que ele é expulso, tem jogo que não é expulso, tem jogo que ele faz falta boba, tem jogo que não faz. E nesse jogo ele fez tudo, fez falta boba, marcou mal e foi expulso, né? Num jogo anterior, onde a dupla de zaga, para mim, performou bem e não foi o motivo do Vasco ter tomado o gol. O gol que o Vasco tomou contra o Inter, falha individual do Verratti. Simples assim, ó, tentando ajudar na marcação, mas infelizmente aconteceu com ele. A fase dele também não é boa, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Então, assim, eu não entendi a escolha dele, quis dar moral ao João Vitor. Para mim não tinha que dar moral, simples assim, porque oportunidades é que não faltaram ao João Vitor desde quando ele chegou no Vasco da Gama. Então acho que o momento era Lucas Freitas e Maurício Lemos. Aí ele me tira o Maurício Lemos para jogar o Hugo Moura na zaga. Aí, tá, pode usar a desculpa do cartão. Tudo bem, mas por que não tirou o João Vitor quando o João Vitor tomou um cartão? Você sabia que ele seria o zagueiro principal, o cara que ia dar combate e que estava errando muito. Porque a narração mesmo falou que o Fernando Diniz gritava o tempo todo com o João Vitor. Então, sabendo desse combo que está a vida do João Vitor nesse momento, a torcida em cima dele, errando o tempo todo, falhas individuais, declarações ruins. A outra zaga foi boa. Por que voltar com ele agora? Por que não manter para mim a concepção que estava dando certo? Então aí entra para mim o Fernando Diniz errou aí. Aí ele errou na escolha da dupla de zaga. E errou em não tirar o João Vitor quando ele tomou um cartão. Então botasse o Lucas Freitas no lugar do João Vitor, jogasse com o zagueiro com o Hugo Moura. Aí vamos para o Hugo Moura. Gente, eu acho que o Hugo Moura ajuda muito. Só que a chegada do Thiago Mendes foi por quê? No entendimento da diretoria, achava que o Hugo Moura ia perder a vaga para o Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes é melhor.
Se o Hugo Moura não é tão confiável na posição que ele joga, vai ser como zagueiro? É sério mesmo? Fernando Diniz e a comissão vai ver isso? Será que ninguém vai falar? Olha só, o Hugo Moura, ele roda bem aqui, como volante. Como zagueiro, já não, na nossa concepção não rola, Diniz. Tem como mudar isso? Não é deixar toda vez fazer isso, cara. Não é querer imitar o que deu certo no Fluminense porque tinha um jogador muito acima da média, né, que era o Felipe Melo, com muita qualidade, não é o caso do Hugo Moura. O Hugo Moura é um jogador prestativo, voluntarioso. Nunca demonstrou essa qualidade técnica toda, essa leitura de campo que o Felipe Melo apresentou ao longo da carreira. Então, eu acho que alguém tem que chegar para o Diniz e falar. O Hugo Moura, ele errou muito como foi para a zaga. Ele estava melhor quando estava no meio de campo. E se o Vasco, que é posse, vai jogar no ataque, no campo do adversário, meu irmão, estando bem ou estando mal, coloca o Paulinho. Ou minimamente o Jair. Porque do mesmo jeito que você tem coragem de botar o Lloyd Augusto, que a torcida acha que não vai sair de nada ali, por que não botar o Paulinho? O Paulinho tá mal, uma bota o Paulinho, porque o Lloyd Augusto tá bem para colocar ele ali. Ele até fez um salseirozinho, eu admito, mas também nada demais. Nada que você possa falar, tem esperança ali, eu também não vi isso. Aí a gente entra no Coutinho. O Coutinho, para mim, entrou até bem, fazendo essa ligação entre meio campo e ataque. Só que aí que esbarra o Vasco, o narrador falou que o Vasco cruzou 30 bolas no ataque. Era o típico do jogo que a zaga do CSA ia sair consagrada, porque estava pegando todo mundo parado, postado, tendo aquela bola cruzada lenta que favorece a zaga, ou o goleiro. Então o Verratti perde a função aí. O Verratti teve a melhor chance com os pés, chutou para fora. Foi arisco, virou rápido, chutou, foi para cima do gol. Mas, gente, será que não era jogo se a gente estava enfurnado dentro do campo do CSA? Será que não era um jogo para a gente rodar o ataque? Nuno trocando de posição com o Ryan junto com o DVD saindo. Será que não era esse tipo de jogo, gente? Será que era para manter o Verratti mesmo até o final? Gente, eu gosto do Verratti, não é implicância não. Só que eu acho que ele também não está numa fase boa e tem jogos que não casa com o que quer. Eu também, todo jogo, eu espero, por mais que ele esteja mal, ele fazer um gol. Só que uma coisa é você esperar e outra coisa é estar acontecendo, não está acontecendo. E as mesmas medidas, as mesmas atitudes requerem o mesmo resultado. O resultado está sendo o mesmo, mantendo o Verratti. Tira ele um pouco, faz ele sentir temor de perder a vaga. Até para se dedicar um pouco mais. Não estou dizendo que não está se dedicando. Mas tentar ser mais assertivo no que antes ele era. Então o jogo também não favorece a ele quando é esse tipo de jogo. Por mais que o Vasco jogue no campo do adversário. Aí mostra a falta de qualidade que a gente tem, gente. Cara, tinha que ter ganho de CSA lá fora. Jogar com o CSA aqui em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, na Bolívia, em qualquer outro lugar, tem que ganhar do CSA. Você não pode pegar um histórico equilibrado entre Vasco e CSA, gente. Tá tudo errado. Aí as poucas opções que o Diniz tem, para mim ele mexe mal. Para mim ele mexeu mal. Se ele tira o Hugo Moura, para mim, se ele tira o Lemos, ele tinha que botar o Lucas Freitas. E se tirasse o João Vitor, botasse outro zagueiro. E solta do volante para frente, gente. Tira o Hugo Moura. Tietê cansou? Tira o Tietê. Bota Paulinho, bota Jair. Bota o Estrela. Bota mais um meia que consiga ter um drible e dar um passe mais em profundidade. Bota o ataque para circular. Mas eu não vejo vantagem em tirar o zagueiro para botar um volante que já estava contestado também antes. Então eu acho que o Diniz erra nisso. Eu vejo a evolução no trabalho de Diniz, eu acho que o Vasco melhorou, dá qualidade, assusta os adversários pelo treinador que tem, pelo esquema que tem, mas esbarra na qualidade dos jogadores, infelizmente. Está esbarrando e muito na qualidade dos treinadores. Agora o quê? Acho que vai ganhar em casa, para não dizer que eu tenho certeza, porque às vezes a vida prega a peça, e o Vasco nos prega a peça. Mas eu acho que aí era um jogo para a gente fazer um placar elástico, dar tranquilidade para os jogadores, para o Diniz, quem sabe, botar um Lloyd Augusto, entrar com o Lloyd Augusto. Pô, dá mais tempo para esse cara, ver se ele melhora. Bota o Paulinho, bota o Estrela.
Mas até nisso os jogadores não se ajudam em conseguir fazer um placar elástico e nos traz preocupação no que vem para o brasileiro e para as outras fases da Copa do Brasil. Então, assim, não vejo ainda nada de jogadores, eu não trago aqui, Vasco vai trazer isso, aquilo, trago muito pouco, porque eu prefiro falar de um jogador que já está chegando de fato ou especulação, senão a gente faz vídeo o tempo todo, mas espero que chegue jogadores de qualidade. E também não vi nada demais ainda no Thiago Mendes, como volante. Nesse jogo também não. No primeiro jogo contra o Inter, tomou um cartão bobo, tolo. E nesse jogo não apareceu. Tudo bem. Tá se adaptando ainda, tá voltando ao futebol brasileiro, talvez não esteja na melhor forma. Mas eu tô esperando mais desse cara. Todo mundo que chega, a gente tá esperando mais para ter um salto de qualidade. Que a gente tá esperando desde 2011. Foi o último salto de qualidade que a gente teve no elenco do Vasco da Gama. Espero que desse ano para o ano que vem tenhamos, porque senão vai cair. Temos muitos adversários difíceis esse ano no Brasileiro. E na Copa do Brasil também. A Copa do Brasil se tornou mais difícil para mim do que uma Libertadores. Os times brasileiros têm dinheiro pra caramba, o que não tem gasta pra caramba, até o que não tem. Então aí a gente está em confronto o tempo todo com esses caras. E por incrível que pareça, para ganhar hoje um Carioca, o Vasco vai penar o dobro, porque a distância dos três principais está imensa, imensa. Então a gente tem que melhorar e muito, galera. Mas é isso aí no vídeo de hoje. Foi esse aí o que a gente destrinchou do Vasco CSA. Valeu, gente? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.